Ano novo, vida nova. É isso mesmo? Nossa, esse farol aqui é forte mesmo. Eu gostaria de trazer nessa noite a mensagem que o tema tem a ver com o que a gente está vivendo nesse tempo, né? Essa passagem, a gente está aí mudando de 25 para 26, e todo mundo com, né, a grande maioria, né? Todo mundo é muita gente, mas a grande maioria com muitas expectativas em relação a 2026, chega um novo ano, a gente está cheio, né, de expectativas. Eu gostaria de compartilhar o Evangelho em Romanos 6, do versículo 1 ao 14, e é a partir daqui, desse texto, dessa carta de Paulo aos Romanos, que a gente vai refletir hoje sobre esse tema, Ano Novo. Melhorou. Ano Novo, Vida Nova, né? Está aí também a versão NVI, diz assim, Romanos 6, 1, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornarmos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? A cada novo ano, né, que se inicia, a gente faz esses tipos de reflexões que eu falei ainda há pouco, perguntas que talvez você nunca tenha respondido, né? Ou que damos sempre aquela mesma resposta, já virou até jargão. Ou que nunca tivemos uma coragem de realmente tentar responder, né? Sentar, refletir. Então, a questão é que, desde que mundo é mundo, a gente sempre está questionando alguma coisa sobre a vida, sobre como temos vivido, perguntas que instigam filósofos, instigam poetas, instigam cientistas, teólogos também, né, estão nessa aí. Para que serve a vida? Uma das perguntas. Como se deve viver?
como viver bem, devo viver em família ou solitário, entre conhecidos ou estranhos, preciso cultivar uma crença, preciso cultivar alguma fé, ou isso é tudo coisa de gente antiga, ultrapassada? Por aí vai, né? A gente pode fazer desse tipo de pergunta, vai passar da hora. E aí a gente pode destacar essa expressão que eu usei como tema para essa mensagem, que é Ano Novo, Vida Nova. Mas eu quero que vocês coloquem uma interrogaçãozinha aí no final. Ano novo, vida nova? Será mesmo que nós temos buscado uma vida nova, ou temos entendido o que é uma vida nova? E aí, o que é vida nova, o que é ano novo, né? Então, o ano novo a gente pode definir, né? 365 dias que passaram, então nós estamos aí na expectativa de novos 365 dias. Pode ser. Pode ser também definido como um conjunto de dias, né, contados a partir de um sistema que considera o movimento da Terra em relação a si mesmo, em relação ao Sol. Um pouco mais, né, elaborado. Um novo ano pode ser marcado pelo recomeço da contagem dos dias, marcando um novo ciclo de tempo. E aí a gente percebe que vida e tempo, está passando aí o tempo, são 8:02 agora, estão intimamente ligados. Alguns acreditam que quanto mais dias vividos, quanto mais tempo vivido, mais experiência se adquire, né? Mas a gente sabe que experiência não se adquire só com o passar do tempo, com a passagem do tempo. É necessário que aconteça algo ou não, né, que tenha alguma ação. Ou seja, o que fazemos, o que deixamos de fazer, é o que nos permite adquirir experiências. Um novo ano, ele carrega muitos símbolos, entre eles a ideia de podermos começar ou recomeçar. Mas vamos pausar aqui um bocadinho esse negócio de ano, de tempo. Vamos passar, então, para a parte da vida nova. Ano novo, vida nova. E o que é vida nova? Vida, primeiro, pode ser o mesmo que existir. Pode ser um ser que respira, por exemplo, ele está vivo, né? Está vivo aí, Emerson, está respirando. Uma planta também, não tem nenhumazinha aqui, podia botar para ficar mais bonitinho, né? Uma planta, ela está viva. Uma bactéria também tem vida. É claro que o significado de vida ele é muito mais complexo e que a intenção aqui é só te provocar mesmo a pensar um pouco mais além. Mas já dá para perceber, então, que existem muitos tipos de vida, né? E que a palavra vida ela carrega muito mais do que um significado de simplesmente existir, respirar, reproduzir. Aí o poeta, não sou muito dado à poesia, mas algumas eu gosto. O poeta Carlos Drummond de Andrade, ele falou algo assim sobre vida, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Ele fala assim, se procurar bem, você acaba encontrando. Não a explicação duvidosa, ele bota entre parênteses, não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. Então, vou repetir, né? Se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida.
Isso porque os filósofos e poetas eles consideram explicar a vida algo bem difícil, né? Bem complexo. E a Bíblia, por sua vez, usa muito a palavra vida. Inclusive, Jesus diz que ele é a vida. E quanto à vida da pessoa humana, é dito nas Escrituras que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que Deus é o Criador e fonte de todo tipo de vida. Diz também que viver de verdade é viver para Deus, como em Mateus diz lá, né, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a verdadeira vida. Também diz que a vida que Jesus nos garante na cruz é a verdadeira vida, é a vida eterna. Jesus nos garantiu, ao vencer a morte e o pecado, essa vida eterna, lá na cruz. Deus, ele criou o homem e a mulher, deu a eles o fôlego de vida, mas pela desobediência, o pecado entra na nossa história, a morte entra na nossa história, e desde então é possível estar vivo e morto ao mesmo tempo. Olha aí, espera aí, vou explicar, calma, não fique nervoso. Sim, é possível. De acordo com a Bíblia, eu posso estar respirando, posso estar aqui falando, conversando com vocês, compartilhando o Evangelho, mas se eu não estiver em Cristo, se eu não experimentei a salvação, a vida verdadeira, eu estou morto, morto para Deus. Isso significa dizer que estou separado de Deus. Então, significa também dizer que essa vida longe de Deus é uma vida sem sentido, ou sem o sentido que realmente importa, ou deveria importar para nós. Porque a Bíblia ela também vai afirmar que a vida, essa vida terrena, ela é passageira, passa. Lá em Salmos diz, compara a vida a um sopro. Compara a vida também a fumaça e a neblina, coisas que passam rápido até demais, né? Um sopro, comparar a vida a um sopro, né? É até assustador, mas é assim que os salmistas, os poetas da Bíblia, compararam a vida. Então, o que a gente nota aqui? A gente percebe que existe uma forma de viver de acordo com a vontade de Deus. Existe um propósito fiel, verdadeiro, um propósito certo para a vida. Deus nos ensina que tudo que fizermos e deixarmos de fazer deve ser para glorificá-lo, ou seja, para agradar a Deus. Tudo que eu faço precisa ser em obediência ao Senhor. Então, irmãos, a Bíblia ela também vai falar sobre uma vida nova e uma novidade de vida, uma coisa ou outra. Não basta que passem 365 dias e a simples expectativa por outros 365 para que você experimente uma nova vida. Não é essa nova vida que a Bíblia apresenta para a gente. Então, voltando aqui para o texto que a gente acabou de ler, vamos ver o que Paulo está dizendo para a gente, uma carta que ele escreve à igreja em Roma, aos cristãos romanos, num período em que os primeiros cristãos que lá estão são cristãos judeus, vêm do judaísmo, e tinham uma grande dificuldade de entender essa transição de lei e graça, né, de como enxergar a lei a partir de Cristo. E aí, o primeiro ponto que a gente vai destacar
dessa leitura é que existe uma motivação para termos uma vida nova, para experimentarmos uma nova vida. Ele vai iniciar esse capítulo 6, então, afirmando que não devemos usar a graça de Deus como desculpa para continuar pecando. Verso 1 aí, se você deixou sua Bíblia aberta, que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça transborde? E ele já responde imediatamente, de maneira nenhuma. Ele descreve exatamente o contrário. A graça de Deus, ela deve ser a motivação para buscarmos a santificação, para vivermos em novidade de vida. É, portanto, essa uma vida que busca constantemente lutar contra o pecado. Você precisa odiar o seu pecado de estimação, ou aprender a odiá-lo. Isso faz parte de um treinamento diário, constante, porque a graça de Deus é Jesus. A graça é o que nos possibilita essa nova vida. Jesus, ele morreu na cruz, como a gente cantou agora há pouco, e nós morremos com ele. Paulo está dizendo isso aqui. Se Cristo morreu, nós com ele morremos. Morremos para o quê? Para o mundo, para o pecado. E em relação até à própria morte. Cumprimos o papel. É necessário que este corpo morra em Cristo, ou seja, no batismo isso é simbolicamente representado, que a gente abandone velhas práticas, adquira novas práticas, ressignifique algumas práticas que já temos. Então, isso para experimentarmos essa graça, essa vida nova. Jesus ressuscitou e, por isso, nele temos uma nova vida. Morremos para o mundo, para o pecado, em relação à morte, como eu disse. Essa vida que Deus nos dá é uma vida abundante, é uma vida eterna, é a verdadeira vida. Paulo está usando aqui uma linguagem para descrever a nossa real experiência espiritual. Morrer para o significado significa não viver para satisfazer, os nossos próprios desejos, mas para fazer a vontade de Deus. Jesus morreu para que nós pudéssemos, então, entregar as nossas vidas em suas mãos, confiando e esperando nele, e que ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos concede salvação ao invés de condenação. Isso é graça. Esse é o motivo para a gente viver em novidade de vida. O pecado, ele vem antes da lei, né? A lei de Moisés vem muito depois do pecado de Adão e Eva. E a lei, ela vem para evidenciar que nós somos pecadores. É como a lei nada mais é do que uma plaquinha que é pendurada em nosso pescoço dizendo: eu sou um pecador. Essa é a função da lei. A lei, ela vai declarar que somos injustos, enquanto a graça de Deus é o que nos justifica em Cristo. A graça de Deus é o que nos torna justos para Deus. Jesus é quem vai fazer com que essa plaquinha, eu sou um pecador, seja lida por Deus como eu sou um justificado, um pecador justificado. Não justo por algo que eu tenha feito, não justo por algo que eu sou, mas justo pelo que Deus fez e faz em minha vida. Então, irmãos, estar aqui reunido nesse momento
para a gente glorificar, para a gente compartilhar, cantamos louvores, cultuamos a Deus, isso é graça. Está nos núcleos ao longo da semana, compartilhando também ali experiências, é graça. Está ter irmãos para a gente compartilhar as nossas lutas de santificação, é graça. Participar da ceia, como fizemos pela manhã, é graça também. Nós não merecemos nada disso, nós não merecemos estar aqui, nós não merecemos participar da ceia, nós não merecemos nos reunir em núcleo, nós não merecemos chorar as nossas dificuldades, mas Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter o privilégio de fazer todas essas coisas, de servir a Deus. Veja, então, irmãos, o exemplo de Davi. Vamos pegar o exemplo de Davi. Davi está lá em 2º livro de Samuel, capítulo 11 e 12, se não me engano. E aí ele conhece uma tal Batseba. Ele saiu lá para dar uma passeada, né, em cima lá do templo, tinha uma vista privilegiada do templo, não, do palácio. E aí ele viu Batseba, né, tomando banho. Era uma mulher bonita, diz a Escritura, mas ela era casada com um soldado hitita chamado Urias, um soldado que servia ao exército de Israel. Israel, assim, bem por acaso, né, estava em guerra, vivia em guerra, né, esse povo, né? Davi tomou essa mulher, teve relações sexuais com ela, ela engravidou. Davi chamou o marido dela, que estava na guerra, deu presentes para Urias, se aproximou ali dele, mandou através dele um bilhete para enviar, para que ele fosse enviado para o fronte, né, para a frente, linha de batalha. Ou seja, né, popularmente conhecido como bucha de canhão. Bota esse cara aí lá na frente, Joabe, que eu estou querendo, né, passar ele para a Etérnia, né, como diria uma missionária. Foi para a Etérnia. Então, Davi, muito cheio de más intenções, ele, quando Urias morre, ele rouba a mulher de Urias, grávida dele, de Davi já, e aí aparece o profeta Natã na história, vai lá, conta uma historinha para ele, de pessoas ricas, uma ovelhinha e tal, e Davi fica furioso com a situação, diz que o indivíduo que praticou o crime lá de roubar a cordeirinha e tal, tinha que ser morto. Aí Natã vira para Davi e fala assim: Davi, esse cara é você, né? Esse cara é você. E Davi, ele reconhece. É uma situação trágica, né? Uma situação... Davi chega e diz: pequei contra o Senhor. Não tem o que fazer. E o Natã vira para ele: sim, você pecou. Mas Deus não vai te matar, não. Pelo menos não agora, né? E aí Davi experimentou uma prévia de graça. Não, você não vai morrer. Porém, a morte entra na tua casa, Davi. As consequências do seu pecado vão ficar aí. E as marcas ficaram. Veja, então, irmãos, Davi pecou e ele sabia disso. Ele afirmou isso ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. A lei evidenciava que Davi estava condenado à morte pelo seu pecado. Ainda assim, Davi experimentou graça. Ele não recebeu o que ele merecia receber, e ele sabia disso. O segundo, e a gente passa para o segundo destaque que a gente pode fazer aqui nesse texto de Romanos.
E a gente volta um pouquinho na história de Davi, também vai servir para a gente de exemplo. O segundo destaque que a gente pode fazer no texto de hoje é que a vida nova é lutar contra o pecado. Então, a gente lê aqui Paulo falando, por exemplo, que o nosso corpo não deve ser apresentado ao pecado, não deve ser dado ao pecado para cometer, né, injustiças, que pode ser traduzido também por erros, né? Então, ele diz lá no 13, não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Se Deus ele nos concede algo que a gente não merece, graça, né? Isso deve nos estimular ainda mais a lutar contra o pecado. Deus não considerou que nós éramos pecadores. Ele morre por nós quando ainda nada de bom em nós. Por isso, Jesus é a vida. Ele é a fonte de vida inesgotável. É dele que procede a vontade que você e eu temos de lutar contra os nossos desejos egoístas e malignos. Ele é tudo o que temos de bom em nós. Quando ele age em nossas vidas, nós percebemos o quanto nós somos negligentes com essa graça, com esse favor que não merecemos. Assim como Cristo não pode morrer outra vez, o texto diz aí, nós não devemos ceder ao pecado, como se o pecado fosse mais poderoso que o nosso Redentor, e nós devemos honrar a Deus pelo sacrifício gracioso de Jesus na cruz, por sua preciosa ressurreição, vencendo a morte e nos concedendo também a vitória sobre a morte. Não existe possibilidade de lutarmos contra o pecado com as nossas próprias forças ou armas. Tentar vencer o pecado com a nossa própria força já é o pecado de arrogância. Porque nós não somos capazes de vencer dessa forma. Para nascer de novo, Jesus diz ao grande mestre na lei, Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Nascer da água, ou seja, pela purificação, pelo arrependimento, e nascer do Espírito, ou seja, experimentar renovação da nossa mente, do nosso entendimento, ou do conhecimento da nossa situação perante Deus. Isso é ter vida nova. Davi, de novo, ele pecou, experimentou a graça, mas as consequências do pecado permaneceram na vida dele. O primeiro filho que ele teve com Batseba morreu. E outras coisas aconteceram por conta desse pecado. Toda vez que a gente cede ao pecado, nós negligenciamos a salvação de Deus. É como se a gente estivesse naquele dia lá da crucificação, no lugar de Pedro, e as pessoas perguntando, você é de Jesus? Você é de Jesus? E a gente dissesse, não, nem conheço, nunca vi, nem ouço falar. Então, é como se estivéssemos, quando pecamos, negando o sacrifício que Deus ofereceu em nosso lugar. E aí, irmãos, passamos para o terceiro e último ponto, que é... Passamos para o terceiro ponto, que é a vida.
Espírito Santo, que nos faz lembrar da graça de Jesus, da morte dele na cruz, desse favor de morrer em meu e em seu, em nosso lugar na cruz. A cruz era para nós. Então, somos constrangidos a lembrar dessa graça, de como ele se sacrifica em nosso lugar, alguém que nunca pecou, alguém que obedeceu ao Pai até a morte, morte de cruz, cumpriu com seu propósito ali, sendo obediente, por amor se entrega. Esse constrangimento tem que nos encaminhar para o arrependimento. Ou seguimos pelo caminho da nova vida, ou permanecemos na velha vida. Os efeitos do pecado ainda estão nessa nova vida terrena. Mas nós não sentimos bem, não sentimos prazer em pecar, porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Na velha vida, nós pecamos de que maneira? Com prazer. Como diz o pastor Jackson, ninguém vai para o inferno sofrendo. Quem vai para o inferno alegre, feliz e saltitante. É verdade. Então, se a gente está andando de acordo com os nossos desejos, buscando saciar os nossos prazeres, o fim é a morte, morte eterna. Na nova vida, nós pecamos envergonhados, entristecidos pela fraqueza e por não conseguirmos atender ao que a Bíblia nos ensina como resistência à tentação. Não conseguimos resistir e a gente fica ali frustrado. Vem o remorso, que deve chegar ao verdadeiro arrependimento através da ação regeneradora, santificadora do próprio Espírito Santo. Veja, então, isso como uma oportunidade, irmãos. Se a gente peca, temos um advogado, um bom advogado, o melhor advogado. De João, né? Então, se nós não estamos envergonhados dos nossos pecados, ainda há algo errado, é preciso buscar mais, ler mais a Bíblia, atentar mais para o que a gente tem feito, pensar mais e tentar nos aprofundarmos mais na palavra. A oportunidade que nós temos, ela é constante. A oportunidade de ser corrigido por Deus é um privilégio, porque Deus só corrige quem ama. A cada novo dia, a cada novo ano, Deus está dando a cada um de nós a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e assim vivermos em novidade de vida. Nós precisamos lidar com os antigos elementos na esperança de que Jesus vai completar aquilo que Ele começou. O dia em que venceremos por completo a guerra contra o pecado e onde Ele enxugará toda lágrima. Atualmente ainda estamos em batalha, de batalha em batalha, ora vencendo, ora perdendo. Mas não deixe que a culpa por ter pecado consuma a sua vida aqui e que essa culpa te impeça de estar em novidade de vida. Essa é a única função da culpa. Manter você com remorso e longe de Deus. Quantos aí não conhecem pessoas que você vai evangelizar, vai falar de Jesus e ela fala: esse negócio de igreja, de Jesus, de amor de Deus, isso não é para mim. Porque ela acha que ela é muito indigna. Na verdade, todos somos. Mas é Jesus que nos torna dignos. E ela ainda não entendeu isso, e nós temos que orar por essa pessoa até que o Espírito
Santo faça a obra nessa mente. Confie o seu corpo e a sua mente a Deus. Levante-se, ainda que você esteja ferido. Jesus está te concedendo uma nova oportunidade. Ele vai curar suas feridas, talvez não aqui e agora. Ele é quem nos promete e garante a vitória contra todo tipo de mal. E para concluir, irmãos, o ano ele pode ser novo, mas será que a vida que nós estamos vivendo é mesmo uma vida nova? Eu repito essa pergunta e gostaria que esse fosse o seu desafio da semana em relação a essa mensagem. Ano novo, vida nova, será mesmo? Ou simplesmente você considera a sua vida nova porque um velho projeto seu voltou para a sua agenda, para 2026? Vamos olhar, e eu convido você a olhar para 2026, a olhar para amanhã, segunda-feira, dia 5, a olhar para a próxima hora que vai vir aí, para o próximo minuto, quem sabe, como novas oportunidades de experimentarmos uma vida nova, vida de verdade. Porque vida para nós é graça de Deus. Vida agora é Jesus. Os seus projetos de estudo, os seus projetos de trabalho, de lazer, de vida, seus projetos para a família, seus projetos de ser igreja, para a igreja, projetos de sucesso, tem que buscar agradar a Deus, obedecer, glorificar a Deus. Isso é o que a gente deve buscar cada vez que a gente se reúne enquanto igreja. Isso é o que nós precisamos buscar agora, nesse exato momento. A cada oração, a cada leitura, a cada louvor que cantamos, a cada ato de serviço que prestamos, a cada devocional que realizamos, a cada culto doméstico, a cada gesto de generosidade. Porque a graça de Deus é o que nos motiva a viver nessa novidade de vida. Ele te salvou, Ele me salvou, Ele nos salvou para que nós tivéssemos vida. Muita vida, uma vida plena na eternidade, mas que também já pode ser experimentada aqui e agora, irmãos. Lute contra o pecado, mas não lute com as suas armas, não lute com as suas forças. Lute com as armas que Deus te dá. Não adianta querer inovar nessa hora, não. O pecado ele só é vencido na prática dos ensinamentos bíblicos. Não tem outra. Alguém pode te ensinar qualquer outra coisa, mas como diz o apóstolo Paulo, se alguém pregar outra coisa que não seja Jesus, seja anátema. Sim, você vai pecar, mas não entregue o seu corpo e nenhuma parte dele, tá? Para a injustiça do pecado. Antes, toda vez que pecar, busque o arrependimento. Busque a humilhação perante o Senhor. Conte para Deus quais são as suas fraquezas. E, se possível, também para um irmão ou irmã que possa te ajudar em oração e aconselhamento bíblico. A novidade de vida que o Evangelho oferece, ela muitas vezes, geralmente, grande parte, não tem glamour. Nem sempre vai ser um hype na mídia, né? Nem sempre gera curtidas, likes. A novidade de vida que o Evangelho nos oferece é Jesus. É essa novidade. Nós precisamos de Jesus. Se você não começou, então, o seu ano, o seu dia com Jesus, né? 2026 está aí, você não começou ainda o seu ano com Jesus, ou esse domingo você não começou com Jesus, não espere outro momento. Termine o seu momento, termine o seu dia com Jesus. Se você não orou pela manhã, faça isso antes que o dia acabe. Aproveite a oportunidade.
não deixa para depois. É importante que a gente tenha tempo, sim, separado para Deus, não dê a Ele o que é resto. Mas se você não colocou Deus na sua agenda, faça um encaixe rapidamente. Sabe aquela coisa de consultório? Estou precisando de uma consulta urgente, mas não tem vaga, então tem um encaixe. Então, não encaixa Jesus na sua agenda. Não é o que ele merece, mas você precisa encaixá-lo na sua agenda. Se você não começou 2026 com Jesus, não vai esperar até 2027, né? Se você não começou o seu domingo com Jesus, vai terminar o seu dia com Ele, em nome de Jesus. A melhor companhia, porque Ele é a vida, porque não existe outra vida. Aproveite essa oportunidade que Ele nos dá. Mas atenção, muita atenção, sinal de... Aqui está meio amarelado, tinha que estar virado para vocês agora, sinal de alerta. Não trate a vida, a verdadeira vida, que é Jesus, de qualquer jeito, para sempre. Jesus merece o melhor que você pode dar. Se não começou, então comece a viver. Se já começou, mas se perdeu no caminho, então recomece a sua vida, porque Jesus é a vida. Não deixe para depois não, irmãos. Curve a sua cabeça agora. E se você quiser sentir vontade de ajoelhar, colocar a mão no seu coração, se é o momento para se colocar diante de Deus e pedir a Ele em sinceridade. Senhor, talvez você não tenha o que pedir, não saiba o que falar para Deus, não saiba como aplicar nesse exato momento a sua vida essa mensagem. Então, esse pode ser o começo. Apresente isso, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude, me ilumine, para que eu aplique essa mensagem de forma prática à minha vida. Como começar a viver uma vida nova? Ou como recomeçar? Onde foi que eu me perdi, que nem eu mesmo sei? Como é que eu posso recomeçar? Se eu não consigo me lembrar da Tua palavra me ensinando, se eu não consigo enxergar os meus próprios pecados. O salmista, muitas vezes, diz que aqueles pecados que ele não consegue enxergar, e Deus já, com certeza, viu, Ele mesmo, só Ele pode absolver a gente de qualquer pecado. E é na cruz que isso é garantido. Há uma promessa para todos nós, de que os nossos pecados, um dia não mais nos perturbarão. Um dia, toda lágrima que você derrama agora, ou já derramou por ter cometido pecados, toda lágrima será seca. Não mais existirão lágrimas. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos proporciona um momento como esse agora, privilegiado para experimentarmos uma vida nova e vivermos, ó Deus, de agora em diante, a partir desse exato momento, em novidade de vida. Se já vivemos em novidade de vida, que o Senhor nos mantenha assim, que o Senhor nos mantenha em novidade de vida, garantindo, ó Deus, que não nos esqueçamos, que o Santo Espírito que habita em nós nos lembre a cada instante que somos Teus, que o nosso corpo é Teu, que a nossa mente é Tua, e que tudo isso deve ser oferecido ao Senhor para adorarmos e vivermos em justiça, em novidade de vida, no caminho de retidão. É difícil, sim, é muito difícil.
Ó Senhor, e assim o Senhor nos ensinou que no mundo nós teremos aflições, que deveríamos ter ânimo, bom ânimo, que deveríamos resistir às tentações, fugir da aparência do mal. Ó Deus, que a Tua palavra venha fluir, aquilo que já aprendemos venha ser relembrado, que a nossa mente possa resgatar esses marcos antigos, possamos entender que o Senhor tem feito essa boa obra em nossas vidas, e que a gente saia daqui para essa semana dispostos não por nossas próprias forças, mas por reconhecer essa graça preciosa, por reconhecer que não merecíamos que o Senhor, sem pecado, morresse na cruz por nossos pecados. Ah, Pai, perdoa-nos pelas nossas fraquezas, perdoa-nos pela nossa falta de vontade, perdoa-nos pela falta de força, perdoa-nos porque somos o que somos, mas não queremos permanecer assim para sempre. Queremos que o Senhor nos preencha cada dia mais, até que um dia o Senhor nos preencha por completo. E assim, ó Deus, vivamos a cada instante essa esperança. E quando cairmos, possamos estender a mão para que o Senhor nos levante, para que irmãos nos ajudem. Estejamos dispostos a ouvir profetas como Natã, que vem e aponta o nosso pecado. Ó Deus, isso para humilhação perante o Senhor. Que saibamos nos humilhar diante da mão poderosa do Senhor e experimentar essa correção que é tão boa, porque a humilhação diante de Ti nos traz nova vida, faz tudo novo, e o Senhor já fez tudo novo na cruz. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, que são sem fim, e a cada dia a gente possa reconhecer isso. Assim oramos em nome de Jesus.